Oferecimento Óticas Arco Verde. Você vê e confia. E AGS. Com apenas 3 letras, seu negócio será multiplicado. Programa de todo o coração. A igreja em seu lar. Paz e bem. Está no ar mais um programa de todo o coração. O programa da Diocese de Caruaru e do seu bispo diocesano, Dom José Rui, para meditarmos juntos a Palavra de Deus, o Evangelho de domingo, como também aquele momento de direção espiritual e aquela orientação segura, conforme as normativas da Igreja a respeito da nossa liturgia. Muito bem, então nós estamos começando esse programa com alegria, estamos no 5º domingo do tempo comum, é o ano B, dedicado ao evangelista São Marcos, e ainda estamos no 1º capítulo. Bem, nesse 5º domingo do tempo comum, eu gostaria ainda de fazer algumas considerações a respeito do evangelista São Marcos, como também do seu capítulo 1. Bem, São Marcos, nós sabemos que é um dos primeiros a escrever o Evangelho. Estamos aqui falando por volta do ano 80 depois de Cristo. E o capítulo 1, domingo passado, falava a respeito de um exorcismo. Como Jesus libertava um homem possuído por um espírito impuro, um espírito maligno. Eu gostaria de fazer 2 considerações. A primeira, que no Antigo Testamento as doenças quase sempre eram identificadas como possessões malignas. Mas isso não nos dá o direito de dizer que toda doença era uma possessão demoníaca ou o contrário, que toda possessão demoníaca era uma doença. Não. Jesus, quando vem, ele vem para nos salvar, vem para nos redimir do pecado, vem para nos libertar da escravidão do pecado, do mal. E foi exatamente Satanás quem, no Antigo Testamento, no livro do Gênesis, induz os seres humanos ao pecado. Quando Jesus realiza aquele exorcismo, ele quer dizer que o senhorio de Deus é absoluto, inclusive sobre o mal, sobre o maligno, sobre Satanás e seus demônios. Então, a primeiríssima coisa é essa. Jesus é Senhor de tudo, do céu e da terra. O seu reino não terá fim. E, deste modo, ele é Senhor também da maldade, do mal, do maligno. O seu poder é maior do que o poder de Satanás. Por isso ele o expulsa. Por isso ele nos liberta do mal. A segunda consideração é exatamente aquela que vai nos introduzir no Evangelho deste 5º domingo do tempo comum, ainda no capítulo 1 do Evangelho de São Marcos. Ora, se Jesus vem para mostrar o seu poder contra o mal, agora também, ao curar a sogra de Pedro, Jesus está estabelecendo aqui também a diferença. Uma coisa é a possessão do maligno, a possessão da mente, dos pensamentos, a possessão do coração, dos sentimentos, a possessão do corpo, com os seus vícios, com as suas paixões. E agora, ainda no capítulo 1, outra coisa são as doenças, as enfermidades que afligem também o corpo humano ou o ser humano, também como um mal. Quem tiver alguma dúvida disso, pode consultar o Catecismo da Igreja Católica, especialmente nos números 1500 e 1501. Consulte esses 2 números do Catecismo da Igreja Católica. Ali está a doutrina, ali está a interpretação segura e correta e verdadeira
da palavra de Deus no que se refere às doenças e enfermidades. Bem, mas quando Jesus chega àquele lugar onde estava a sogra de Pedro, acamada, diz São Marcos que a primeira coisa, Jesus vem para pregar o Evangelho, para anunciar a boa nova. Uma vez que o ser humano agora está livre do poder do maligno, ele pode então anunciar, pode pregar a palavra de Deus. Lembremos-nos que ainda no capítulo 1, para aquele homem possuído pelo espírito maligno, Jesus ordena que aquele homem se calasse. Aqui também eu aproveito um parênteses para duas reflexões. A primeira, que o maligno não pode pregar o Evangelho. É um contrassenso, é ilógico o mal pregar o bem. Ou como se diz na sabedoria popular, é Satanás pregando o Quaresma. Então, o maligno não tem o ministério da palavra. Satanás não pode pregar o Evangelho. Por isso a ordem, cala-te. A outra coisa, aquele homem possuído pelo Espírito gritava. O grito é sempre um ato de arrogância, de querer se sobrepor através do tom de voz alto. Mas quando nós nos relacionamos com Deus, quando nós rezamos, nosso tom de voz é baixo, porque a voz baixa significa proximidade, escuta, entendimento. Quando Jesus ordena aquele homem, cala-te, é porque também a distância faz com que as pessoas gritem. Estar longe para ser ouvido requer o tom de voz alto, o grito. A proximidade com Deus através da oração nos permite a intimidade de falar em voz baixa. Ou seja, voz baixa é também sinônimo de proximidade. Voltemos à sogra de Pedro. Ela estava com febre e acamada. E quando Jesus estende a mão e a toca, vejam a beleza do simbolismo. Primeiro, Jesus sempre nos estende a mão, Jesus sempre nos toca e nós devemos aproveitar a mão de Deus estendida. Mas uma mão estendida requer também a outra para que haja o encontro e também o toque. Deus nos estende a sua mão, nós também precisamos estender a nossa mão como quem pede ajuda, como quem precisa dele, como quem necessita ser tocado. E logo que aquela mulher é curada, que a febre passa, diz o evangelista São Marcos, que imediatamente ela passou a servir. Ou seja, aqui nós temos uma simples enfermidade, apenas uma febre, mas uma febre que era um impedimento de alguém estar bem disposto para o serviço, para a acolhida. E quando Jesus realiza esta cura, não é um milagre extraordinário de um paralítico ou de um cego, é de uma simples febre, exatamente para mostrar como Deus se preocupa com cada um de nós, como Ele, em sua onisciência, nos conhece desde as nossas pequenas fraquezas ou fragilidades, as nossas enfermidades, por mínimas que sejam, tudo tem um sentido na vida. O sofrimento também tem um sentido na vida. Porém, mais importante é pensar, é descobrir, é experimentar que Deus se preocupa com cada uma das nossas enfermidades, com cada detalhe, com cada minúcia das nossas fraquezas. Em seguida, aquela mulher passa a servi-lo, a servir a Deus e a servir aos demais em sua casa. Pedro podia não ter mais uma esposa, mas tem uma sogra. Os santos padres da Igreja, e sobretudo Santo Ambrósio e São Jerônimo, comentando esta passagem do Evangelho de Marcos,
Eles também dizem que a febre pode ser também a febre das paixões, que muitas vezes tiram a nossa razão, retiram a nossa sensatez e nos impedem de pensar e de realizar. Mas o fato é que os padres da igreja todos, quase todos, são unânimes em dizer que Deus se preocupa com cada um de nós, para que nós também tenhamos a possibilidade de servi-lo, de amá-lo e de fazer o bem ao nosso próximo. Mas note bem, Deus não está se preocupando com o que eu possa fazer, porque quem faz é Deus. Quem realiza é o Espírito Santo. É claro que eu posso ser instrumento nas mãos de Deus, que eu posso ser um canal da graça e tornar-me também alguém, um instrumento, repito, do agir do Pai. No entanto, é o Pai quem age. Eu preciso crer, eu preciso experimentar, eu preciso me converter, eu preciso também me deixar conduzir por Ele e fazer com que o fazer, o agir, seja antes de tudo de Deus e não simplesmente o meu. Porque se fosse pelo meu agir ou pelo seu, nós seríamos heróis, seríamos vitoriosos algumas vezes, mas o mérito seria exclusivamente meu ou seu. Enquanto que Deus agindo é sempre Deus, a fonte de todo o bem, o canal, a fonte do bem, a maneira de agir, o modus operandi de fazer e de realizar maravilhas em nossa vida, como fez na vida da sogra de Simão Pedro. Queridos irmãos e irmãs, é assim, esses humildes e simples comentários podem nos servir não apenas neste quinto domingo para a nossa meditação do Evangelho, mas sobretudo para a nossa vivência da Palavra de Deus neste quinto domingo. Vamos agora a um rápido intervalo e em seguida voltamos com o programa De Todo o Coração. De todo coração, de todo coração. Está chegando aquele momento de direção espiritual com o Padre Aloísio Ricardo, que vai, a partir desse texto do Evangelho já comentado, nos fazer algumas indicações concretas de direcionamento espiritual. Meu irmão, minha irmã, como é bom estar junto com você neste caminho, nesse nosso itinerário espiritual. Bom também estar com o Dom José Rui, com o Padre Adriano, fazendo esse percurso espiritual naquilo que somos chamados a conhecer e a reconhecer da nossa fé. Jesus continua a sua peregrinação, por isso, no tempo comum, é esse tempo em que somos convidados a olhar a nossa vida com o olhar da fé, a perceber nos detalhes do cotidiano a ação de Deus que visita, que cura, que liberta, mas que todos os dias nos chama a uma nova experiência de amor e verdadeiramente uma experiência de amor. Nós iremos meditar no Evangelho desse domingo esta cura e este caminho que Jesus percorre de tantas pessoas que acorrem a Ele, que estão em busca da cura, em busca da libertação, em busca de milagres, mas que, sobretudo, não pode deixar por menos, e o destaque é esse, de buscar também o céu, de buscar também a Deus, não pelos milagres, mas buscar a Deus porque nascemos para Ele, porque fomos feitos para Ele. Então, buscar a Deus por amor. No itinerário, Jesus vai até a casa da sogra de Pedro, que encontrava-se enferma. Quantas vezes a nossa enfermidade nos paralisa,
Mas quantas vezes a enfermidade da alma também paralisa-nos? Porque quando estamos com o coração doente, por mágoa, ressentimento ou qualquer outro má sentimento, nós paralisamos o crescimento espiritual, paralisamos a vida interior, a vida da alma, paralisamos também os nossos passos na direção da conversão, na direção do céu. Nesta febre que a sogra de Pedro se encontra acamada, o Senhor aproxima e faz um gesto. Ele estende a mão e a levanta. Um gesto muito importante para a vida espiritual. Diz-nos que Jesus não nos deixa só. Significa que Jesus está nos estendendo sempre a mão para nos reerguer, nos fazer ficar de pé novamente. Mas significa que Ele está sempre conosco como um grande amigo, um grande irmão. Quando Jesus estende a mão, põe aquela mulher de pé e ela imediatamente começa a servi-los. Vejam, quando alguém é erguido, quando alguém nos estende a mão, nós nos sentimos agradecidos e nos colocamos à disposição para ajudar, para servir a esta pessoa que nos estende a mão. Pois bem, é assim que somos convidados a viver, deixando e pegando na mão de Jesus e que Ele nos pegue também pela mão para nos conduzir à realização da sua vontade, nos conduzir ao bem, a ajudarmos o próximo. Mas destaca-se também nesse evangelho que as pessoas iam na direção de Jesus e levavam os doentes, levavam as pessoas que estavam possessas e todos iam em busca de Jesus para serem curados. Porém, Jesus chama aos discípulos para acompanhá-lo, indo para um outro lugar, ou seja, indo para um lugar separado. Isso diz muito para nós. Pessoas que querem fama, elas permanecem ali onde são reconhecidas, com aplausos, com todos os olhares voltados e holofotes voltados para ela. Jesus, sendo Deus, não quis nos deixar contaminar ou não quer que nos contaminemos com uma doença espiritual muito perigosa, a vanglória. Na vida espiritual, a vanglória significa glória vã, significa aqueles que buscam os reconhecimentos, os aplausos, que buscam os elogios, que buscam que as pessoas vejam o que ele faz, que as pessoas possam dizer e comentar aquilo que ele faz. Quando falta o elogio, quem vive a doença da vanglória, a doença espiritual da vanglória, desanima, não quer mais se colocar a serviço, não quer mais ajudar, não quer mais estar à disposição do bem, porque não foi reconhecido. Vanglória é a vaidade. É a mesma coisa de alguém que quer sempre tirar vantagem do outro. E no caso da vida espiritual, é quando a gente, recebendo os dons de Deus, recebendo as virtudes sobrenaturais, podemos correr o risco de fazer uso delas para o nosso bel prazer, sem que seja motivo mais para a glória de Deus, e sim para a nossa própria honra, glória e reconhecimento. Saiba, os dons de Deus é para que Ele seja glorificado. Os dons de Deus é para que Ele seja exaltado. E quando Jesus se retira, Ele está ensinando os discípulos a não serem prisioneiros da vanglória, prisioneiros das vaidades, mas sejam comunicadores
da verdade de Deus com liberdade, sendo Ele, nosso Senhor, sempre e sempre glorificado. Amém. Deus abençoe você. Costumo sempre repetir uma frase de um grande teólogo, Romano Guardini, que foi de fundamental importância para o Concílio Vaticano II. Ele dizia: o Verbo se fez carne e continua se fazendo carne na Eucaristia. É isso que o Padre Adriano Davi vai nos explicar agora com relação à unidade da mesa da palavra e da Eucaristia. Um bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã, você que todos os sábados nos acompanha no nosso programa De Todo o Coração. Que bom tê-lo conosco, que bom podermos partilhar um pouco sobre a Sagrada Liturgia neste nosso bloco, neste nosso momento. Gostaria de, com você, hoje, a gente meditar um pouco sobre esta unidade da liturgia da palavra e da liturgia eucarística. O Evangelho que nós iremos escutar amanhã, no 5º domingo do tempo comum, vai nos falar justamente dessas andanças de Jesus, como é próprio do tempo comum. No tempo comum nós iremos acompanhar Jesus no seu dia a dia, no seu cotidiano. E neste cotidiano, Jesus vai realizando os seus sinais, os seus milagres, vai evangelizando, vai colocando a sua palavra na vida das pessoas. E no Evangelho que nós iremos escutar, Jesus sai da sinagoga e vai à casa de Simão curar a sogra de Pedro. Quando Jesus chega, a febre desapareceu e ela começa a servi-los. Depois, diz que à tarde, ao pôr do sol, levaram a Jesus muitos doentes e possuídos pelo demônio. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E no finalzinho do Evangelho, São Marcos vai nos dizer: e andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. E eu fiquei pensando e gostaria de partilhar com você. Jesus andava por toda a Galileia, ensinando, pregando, anunciando a palavra e curava muitos doentes. Veja aqui, são duas ações importantes. A primeira ação de Jesus é ensinar. A primeira ação de Jesus é dizer a boa notícia, dizer a boa nova. E a segunda ação de Jesus é tornar realidade essa boa notícia, é tornar realidade esta boa nova. Ou seja, se Jesus anuncia, o reino chegou, a vida nova chegou, a ressurreição, o esplendor da vida chegou, que é Ele mesmo, é a pessoa de Jesus, é a presença de Jesus. Logo em seguida, Jesus mostra na vida, nas atitudes, nas suas ações, nas curas, nas libertações, que esse reino realmente é concreto. Onde é, amados irmãos e irmãs, que nós fazemos essa experiência? Onde é que Jesus anuncia a boa nova, anuncia a sua palavra, anuncia-nos a sua vida e logo em seguida realiza em nós esta mesma palavra, essa mesma vida encarnada, senão na Eucaristia? A cada celebração, nós unimos esses dois momentos. Percebam, primeiro a gente escuta a palavra, primeiro a liturgia da palavra, a primeira mesa, como vai dizer a Sacrosanctum Concilio no número 56. Nós primeiro nos alimentamos da palavra de Jesus, da sua palavra concreta, viva, realidade na nossa vida. E em seguida, nós passamos para uma segunda mesa, que é a mesa da Eucaristia, onde aquela palavra que nos foi proclamada, nos foi dita, se torna realidade. A palavra se faz carne e habita entre nós em cada celebração. Não é um preâmbulo da missa, a liturgia da palavra. Não é um momento introdutório, a liturgia da palavra. Não, já é o anúncio. Já é a proclamação da boa nova, a proclamação da realidade nova que Jesus nos trouxe.
e em seguida, passando para a mesa da Eucaristia, essa realidade se torna alimento, se torna gesto concreto, se torna vida na nossa vida. É isso que nós queremos e celebramos a cada Eucaristia. Em uma mesa, a comunidade se instrui mais, recorda a história da salvação, recorda os grandes feitos de Deus na vida da comunidade. E na segunda mesa, a comunidade se santifica, se enche de Deus. Realiza-se em nós essa história que nos foi proclamada. A palavra tem força sacramental justamente porque está unida à Eucaristia. Quem é a sogra que está com febre? Quem são esses numerosos doentes? Quem são esses endemoniados, senão eu e você, que participamos de cada Eucaristia e nos aproximamos de Jesus? Senhor, salva-nos. Senhor, derrama sobre nós e faz a gente tomar consciência dessa realidade nova que é a salvação que o próprio Jesus nos trouxe. É assim que nós celebramos a Eucaristia, juntando esses dois momentos, a liturgia da palavra e a liturgia eucarística. Por isso, amado irmão, amada irmã, ninguém tem o direito de comungar da vida de Jesus, de comungar da Eucaristia, sem antes escutar a sua palavra, sem antes entender o que é que ele realmente quer, o que é que ele pede de cada um de nós. Se você chegar atrasado na celebração da Santa Missa, já iniciou a liturgia da palavra, já foram proclamadas as leituras, não comungue, porque você não escutou, você não tomou consciência da história da salvação proclamada na liturgia da palavra. Só assim, escutando, aprendendo, tomando consciência da vida de Jesus, que nós podemos fazer comunhão com Ele. Jesus continua, viu? Ensinando e curando. Jesus continua passando em cada igreja, proclamando a palavra e fazendo-se carne na nossa vida. Um bom sábado, um bom domingo, uma boa celebração da Eucaristia. Deus te abençoe, abençoe a tua casa e a tua família. Concluímos assim mais um programa de todo o coração. Eu gostaria, como bispo, pastor e pai espiritual, recomendar duas coisas a vocês a partir do Evangelho deste quinto domingo. A primeira, nunca esqueça, Jesus sempre lhe estende a mão. Não perca também a oportunidade de retribuir, já que ele lhe estende a mão, também estenda a sua mão, volte a sua mão na direção dele, seja para pedir, seja para segurar, seja também para se deixar tocar, consolar e acariciar por ele. A segunda coisa, Jesus se preocupa conosco, com as nossas pequenas enfermidades. Ele nos liberta do mal, ele nos cura, para nos dar também a possibilidade de acolhê-lo, de servi-lo em cada irmão, mas de amá-lo acima de todas as coisas. Eu desejo a você um abençoado final de semana, com paz, alegria e saúde. Com as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom final de semana e até o próximo programa de Todo o Coração. De todo coração. Oferecimento Óticas Arco Verde. Você vê e confia. E AGS. Com apenas 3 letras, seu negócio será multiplicado. Programa de Todo Coração. A igreja em seu lar.